Atos capítulo 12, obrigado ao grande casal, pastor Eleomar Dionel, pastor Helena Raquel, meu velho cunhado, e único, né? Diga-se de passagem. É Gideonita que fala? A Gideonita. Ouvi hoje no carro uma coisa assim, teve isso, teve aquilo, não foi tão bom aqui, não sei o que lá, os outros falaram não sei o que, um falou não sei o que lá, mas teve mensagem. Pastor Helena Raquel disse, eu já esperava, aleluia. Que os pregadores de Gideon, às vezes eles têm um surto, né? Que é ou ficar falando só dos outros pregadores, ou falando de qualquer outra coisa que eles não estejam gostando naquele momento, e que gere algum tipo de agrado na plateia. Aí eles ficam loucos, falam as coisas. E eu já soube que teve muita gente batendo nas igrejas da Parede Preta, né? Deviam bater nas trevas, no inferno, né? Porque a igreja da Parede Preta está salvando gente, libertando gente, né? Isso não tem outro nome, isso é uma gaiatice, irmão. Isso é uma bobagem, né? Gente com tanta coisa para falar do império das trevas, atacando os nossos irmãos, né? Que estão fazendo um trabalho maravilhoso, belo, né? E que só tem uma cor de parede diferente da nossa, mas que vão morar no mesmo céu. Isso é uma bobagem. Se você anda dando cartaz por esse tipo de coisa, faça isso não, amadureça. Isso é uma bobagem gigantesca. Atos capítulo 12, versículo 1. Quem está aí, diga amém. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele e a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou dizendo, levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo, cinge-te e ata as tuas sandálias, e ele o fez assim. Disse-lhe mais, lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo seguia. Ele não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Quantos dizem amém? E quantos dizem graças a Deus? Meus irmãos, me dê uma água, por favor. Aleluia, por favor. Uma aguinha, tem uma. Eu sei que a grande parte da igreja aqui tem uma familiaridade com essa história bíblica linda, poderosa, uma história de livramento, de graça de Deus, alcançando o apóstolo Pedro. Uma graça do Senhor manifestada de uma forma tremenda, porque quando Pedro estava preso e a igreja estava orando por ele, diz a Bíblia então que o Senhor decidiu tirá-lo da prisão. O Senhor, muito fraco, o Senhor não é exatamente sobre a condição do homem, é sobre a decisão de Deus. Por que o senhor está falando isso? Porque outras pessoas permaneceram na prisão muito mais tempo do que Pedro. Por exemplo, Paulo. Paulo ficou muito mais tempo preso do que Pedro, sim ou não? Paulo era menos amado por Deus? A cadeia de Paulo era mais fácil do que a de Pedro? Então isso é uma questão de decisão de Deus. Condição versus decisão. Às vezes a gente olha e diz assim, mas com fulano foi assim. Mas Beltrano entrou e saiu rápido dessa luta. Mas o outro nem na luta entrou. E você precisa entender contextos, visão de Deus, percepção de Deus e decisão de Deus. Não a respeito propriamente do cenário, mas quem está vivendo ele, se consegue suportar, por quanto tempo consegue suportar, quais propósitos Deus tem dentro daquele contexto, dentro daquele cenário. Essas coisas todas são importantes. Agora, esse sofrimento que Pedro vai passar, ele faz parte de um comportamento provocado por Herodes e que já vinha sendo realizado antes, em outros aspectos. A Bíblia detalha isso. A Bíblia diz assim,
que Herodes, por aqueles dias, estava maltratando os crentes. E quando ele começou a perceber que isso agradava aos judeus, peraí, quem é que estava maltratando os crentes? Muito fraco. Quem estava maltratando os crentes? A Bíblia diz que os crentes, que os judeus maltratavam os crentes? Não, quem estava maltratando não era Herodes. Os judeus só estavam gostando. E quando Herodes percebeu que os judeus estavam gostando, aí ele continuou mandando, melhor, antes disso, ele mata Tiago à espada. Aí quando ele percebe que os judeus estão gostando, aí agora sim, diz a Bíblia, ele continuou mandando prender também a Pedro. Então, o primeiro ponto interessante a se observar é que o maltrato propriamente, ele é operado, ele é exercido por Herodes. Mas existe um grupo que, embora não esteja operando o maltrato, que estão apreciando o maltrato. Eles estão gostando do maltrato. Então aqui há o executor e há também o espectador que está gostando daquilo. Esses dois aqui estão em profundo desagrado com o olhar do Senhor da igreja. Tanto aquele que está provocando os maus tratos, quanto aqueles que estão se agradando dos maus tratos. Pastor, eu nunca fiz, mas aquele seu risinho de canto de boca, quando viu, Deus viu. O glória some, o aleluia desaparece, mas eu vou tentar de novo. Pastor, eu nunca fiz nada contra ninguém, mas aquele seu risinho de canto de boca, quando você soube o que aconteceu, Deus viu. O Senhor me trouxe para dizer, crente nem maltrata e nem se agrada do maltrato contra outro crente. Quem diz amém, por favor? Então, Herodes percebeu que essa movimentação agradava. Herodes mandou matar Tiago à espada. E nós já sabemos que esse Herodes aqui, um pouquinho depois disso, ele vai morrer ferido pelo Senhor, e ele vai morrer comido de bichos, porque ele não deu glória a Deus. É muito interessante, porque se você perceber, quando Herodes maltratou a igreja, Deus não matou ele. Quando Herodes matou Tiago, Deus não matou ele. Quando Herodes prendeu a Pedro, Deus não matou ele. Mas quando Herodes não deu glória a Deus, Deus matou ele. Deus gosta muito de você, mas gosta mais ainda dele mesmo. Eu até publiquei essa frase ontem no meu Instagram. Deus é o único ser que age sempre prioritariamente em seu benefício, não pode ser chamado de egoísta. Pastor, Deus me ama. Ama, mas Ele ama mais a glória dele do que você. Nada faz tanto Deus se mexer do que quando algo afeta a sua glória. Agora é importante também perceber que Herodes havia matado Tiago à espada. Já houve anjos de Deus que feriram pessoas com espada na mão. Está na Bíblia isso, sim ou não? Sim ou não? Uai, você não leu isso não? Uai, o anjo do Senhor estava entre o céu e a terra em Jerusalém, com a espada desembainhada e o povo caindo morto. Então já é do modus operandi do Senhor matar gente com espada, sim ou não? Mas por que o Senhor não matou Herodes com a espada? Porque a espada foi a ferramenta que Herodes usou para matar Tiago. E Deus nunca usa a mesma arma que os seus adversários. Nunca. Então Herodes vai morrer comido de bicho. Agora, tem uma palavra nisso aqui que me deixa muito preocupado. Porque Herodes cometeu um primeiro grande erro. Qual? Maltratou a igreja. Um segundo grande erro. Qual? Matou Tiago. E antes do terceiro grande erro, a Bíblia diz, relata uma palavra. Pergunte, qual palavra? Continuou. Continuou. Fez uma vez, duas vezes e continuou. Cometeu o primeiro grande erro. O segundo grande erro. Continuou. A próxima coisa terrível que Herodes fizer, ele não continua mais. Ele morre comido de bicho. No seu quarto ato terrível, que é não ter dado glória a Deus. Então você precisa entender uma coisa essa manhã aqui. Não sei se você vai gostar, se vai ficar feliz, mas Deus me trouxe aqui para dizer uma coisa essa manhã. Não continua não. Mas é o que, pastor? Ser crente? Não. Você está entendendo o que eu estou falando. São aquelas duas últimas, três coisas que você fez, e Deus me trouxe aqui para dizer, não continua não. Aquelas duas últimas ou três últimas vezes que o teu coração foi mal, e o Senhor me trouxe para dizer, não continua não.
aquelas 2 últimas ou 3 vezes que você se comportou de um jeito completamente contrário à graça que você recebeu e o sangue que te lavou, e Deus me trouxe amanhã para dizer: não continua não, porque todo homem que continua quando eu mandei parar, pode acabar sendo parado pela minha própria mão. Teve uma hora que o Senhor Deus meteu a mão no peito de Herodes e falou: agora você não continua mais. A mão de Deus é muito poderosa, e eu quero sempre a mão de Deus nas minhas costas, nunca no meu peito. Vou de novo. A mão de Deus é muito poderosa, e eu sempre quero ela nas minhas costas, nunca no meu peito. Por quê? Porque nas minhas costas Ele me impulsiona, no meu peito Ele me para. Eu quero a mão de Deus nas minhas costas. Bote a mão nas costas da pessoa que está do teu lado. Diga para ele: eu profetizo que você só vai conhecer o peso da mão de Deus nas suas costas, te impulsionando, e não no teu peito, te paralisando. Por quê? Porque o que tem para parar, você vai parar hoje. Diga comigo: Herodes continuou. Então, a prisão de Pedro é um ato de continuidade da parte de Herodes. Se você for embora, volte agora. A prisão de Pedro é um ato de continuidade da parte de Herodes. A prisão de Pedro é a manifestação de um Herodes que não para, ele continua. Qual é o remédio contra uma ação maligna que não para? Qual é o remédio contra uma ação infernal que é contínua? Está na Bíblia o remédio. Do lado de cá tem um Herodes que continua, e do lado de lá a igreja fazia contínua oração por Pedro. Eu preciso que você entenda que nós não podemos esperar que o inferno pare. Não, ele vai continuar sendo mal, continuar sendo agressivo, continuar perseguindo, continuar oprimindo. E a igreja continua orando, crendo, profetizando, pregando a Bíblia. A Bíblia nunca disse que o inferno ia parar. A Bíblia nunca disse que o diabo ia parar de ser diabo. Mas uma coisa eu preciso dizer: a igreja precisa assumir o papel da igreja primitiva. Qual? Contínua oração, contínua vigilância. Só tem um remédio contra um Herodes que não para: uma igreja que também decidiu não parar. Acorde 3 pessoas próximas de você e diga: você não pode parar. Não pare de orar, não pare de orar, não pare de orar, não pare de crer, não pare de profetizar, não pare de adorar, não pare de querer, não pare de acreditar, não pare. Pastor, por que alguma coisa não está acontecendo? Porque Herodes continuou e você parou. Herodes continuou sendo mau e você desistiu de ser bom. Herodes continuou sendo ímpio e você parou de ser crente. Herodes continuou prendendo e você parou de orar por libertação. Vou de novo: Herodes continuou prendendo, você parou de orar por libertação. Herodes continuou oprimindo, você parou de orar para Deus tirar cargas. Herodes continuou possuindo, você parou de orar para Deus expulsar. Se ele continua, a igreja também continua do lado de cá. A igreja fazia oração contínua por Pedro. E agora Pedro será lançado na prisão. Quem está aí, diga amém. Houve uma frase, enquanto essa parte da mensagem o Senhor ministrava o meu coração, e houve uma frase que ficou colada assim no meu espírito. O Senhor me disse assim: lembre-se do seu Senhor. A verdade é que a gente se lembra muito pouco do nosso Senhor. Que é isso, pastor? Eu falo Jesus todo dia. Não é isso, não. A gente se lembra muito pouco da paixão do nosso Senhor. A gente se lembra muito pouco do sofrimento do nosso Senhor. Quando nós estamos no auge das reclamações a respeito das nossas agruras, deveríamos nos lembrar do nosso Senhor. Pastor, eu quero um remédio para eu me sentir melhor no meio da minha dor. Lembre-se da dor do seu Senhor.
Pastor, quando eu for caluniado, me ajuda a lidar com isso. Leia sobre as calúnias que o teu Senhor recebeu. Obrigado, Álvaro. Pastor, mas quando falarem coisas de mim terríveis, leia que disseram que o teu Senhor era príncipe dos demônios, era cheio, era endemoniado. Pastor, mas quando a minha família não me entender, o que eu falo? Lembra-te que do teu Senhor, a mãe dele e os irmãos dele saíram para interditá-lo socialmente, está na Bíblia. Saíram para o prender. Então tudo que acontecer com você de pesado, doloroso, lembre-se do teu Senhor. Olha com afeto para quem está do teu lado, diga para ele: eu sei que está difícil, mas lembre-se do teu Senhor. Eu sei que bateram doído em você essa semana, mas lembre-se do teu Senhor. Eu sei que você ainda está sob efeito das últimas calúnias e mentiras, mas lembre-se do teu Senhor. A igreja estava começando a explodir, irmão. Explodir. O momento era para o negócio ir para cima e não parar mais. E foi assim que aconteceu mesmo. E de repente Pedro se vê numa situação aparentemente que vai interromper, ou no mínimo golpear gravemente o processo de crescimento da igreja, que mal acabara de ser plantada, implantada. Mas eu vejo um Pedro entrando na prisão, e o seu Senhor, quem ainda está aí, diga amém, por favor. O seu Senhor preparando todo um contexto, para que ele pudesse perceber que nada, absolutamente nada daquilo que ele vai passar ali, foi pior do que passou o seu Senhor. E se passando tudo que passou, seu Senhor foi vitorioso na sua missão, passando Pedro por qualquer coisa que passar, será vitorioso na sua missão também. Pastor, como é que Pedro foi recebido na cadeia? Com o Senhor providenciando um jeito dele lembrar-se do seu Senhor. Pastor, como é que Pedro chegou na prisão? Com Deus montando um jeito de Pedro lembrar-se do seu Senhor. Porque olha o que a Bíblia diz. Pedro estava na prisão, e aonde ele estava? No meio, entre dois soldados. Dois agentes do Império Romano, um na esquerda e um na direita, e Pedro no meio. Dois ímpios, um na esquerda e um na direita, Pedro no meio. Duas pessoas que eram malfeitoras naquele momento, naquele contexto, um na esquerda e um na direita, Pedro no meio. Pedro está exatamente entre dois, como Cristo estava entre os dois malfeitores da cruz. O Senhor está dizendo: você nunca vai passar por nada pior do que eu passei. Lembre-se do teu Senhor. O anjo que chegou para acordar Pedro poderia ter balançado o ombro dele, poderia ter balançado o joelho dele, poderia ter balançado o braço ou pegado na mão, mas a Bíblia diz que o anjo tocou no lado de Pedro. Lembre-se do teu Senhor, lembre-se do teu Senhor, lembra do teu Senhor. Eu sinto a graça de Deus aqui pelas próximas fornalhas da tua vida, do mesmo jeito que tu passou as anteriores, porque tu te lembrarás do teu Senhor. Pedro está ali entre dois soldados, e o anjo do Senhor vai tocar no lado de Pedro, vai dar um toquinho no lado de Pedro, vai dizer para ele: desperta, depressa, levanta depressa. O que o Senhor falou? Vamos de novo, o que o anjo falou? Levanta depressa. O que o anjo falou? O que o anjo falou? Presta atenção no que depois do levantar depressa, você não vê mais pressa. Pastor, tem pressa? Não, não tem, eu vou te provar que não tem. Porque o Senhor fala, o anjo fala assim: calça a sandália. Não tem pressa. Porque se tivesse um ambiente de pressa, não dava tempo de calçar a sandália. O anjo diz para ele assim: ó, coloca a capa. Aí o anjo diz assim: ó, cinge os lombos. A pressa foi só para ele se levantar, para ele se preparar, não teve pressa. Pastor, como é que é? Vou de novo. A única pressa que o Senhor imprime é para você acordar. Para preparo não tem pressa. Alguém ainda está aí, pelo amor de Deus? Pega a mão de alguém que está do teu lado e diga: para você acordar, o Senhor tem pressa, mas para se preparar, se prepara devagar. Bota a sandália, cinge os lombos, coloca a capa. Deus nunca manda alguém se preparar com pressa.
Essa manhã você se levanta com pressa. Aí eu vou te provar que isso não é uma fuga. Diga para mim: Pedro não fugiu da prisão. Pedro foi livre da prisão. Deus não trabalha com fuga. Vou de novo. Pedro não fugiu da prisão. Pedro foi livre da prisão. Deus não trabalha com fuga. Se você... Por que você acha? Por que é que você acha que Moisés passou tanto tempo com aquele diálogo irritante com o faraó? Deixa, não deixa. Deixa, não deixa. Deixa, não deixa. Aí olhando assim, por que o Senhor não mandou esse povo fugir logo? Porque Deus não trabalha com fuga. Então o Senhor esticou o protocolo até faraó dizer vai. Aí a liberação, não é fuga. De Êxodo a Atos, Deus sempre trabalhou do mesmo jeito, cuidando da liberação e libertação, nunca com fuga. Porque a fuga pressupõe uma coisa inapropriada, ilegítima, imoral, antiética, e Deus não se envolve com nada disso. Agora preste muita atenção, preste muita atenção. Não é pouca não, é muita atenção. Porque esses dias passou uma reportagem no telejornal sobre uma aeronave que fez um pouso de emergência, acho que foi no Japão, e aí houve um incêndio na aeronave. E todas as pessoas conseguiram sair da aeronave, e ninguém se machucou. E a aeronave que pegou fogo, ninguém se queimou. Por quê? Porque a evacuação, a fuga, foi feita do jeito que tem que ser no protocolo. E qual é o protocolo? Eu já ouvi esse protocolo centenas de vezes. Se tiver uma situação de emergência, saia sem pegar nada. Fugindo, você não pode parar. Mas o meu iPad, não. Mas a minha mochila, estou pagando 10 vezes. Larga ela. Se alguma situação de emergência acontece no avião, você sai sem pegar nada. Aí eu estou olhando o Senhor dizendo assim, o anjo dizendo assim para Pedro: pega a sandália. Mas o Senhor não mandou levantar com pressa, só levantar. Sair, a gente vai sair devagar. Pega a sandália, coloca a capa, cinge os lombos. Porque tem um segundo detalhe: não é só você que sai, nada que é teu vai ficar dentro da prisão. Vou de novo. Tem um segundo detalhe: não é só você que sai, nada que é teu vai ficar dentro da prisão. Pega a mão de alguém que está do teu lado, diga assim para pega a mão dele. Pega a mão dele e diga: em Êxodo, o Senhor disse, nenhuma unha fica. Em Atos, também não ficou nada. Sempre que Deus tira, nada que Deus fica. Se eu fosse você, eu estava adorando. Se eu fosse você, eu estava glorificando. Se eu fosse você, eu estava bendizendo. Se eu fosse você, eu estava adorando. Leia as coisas certinhas. Leia. Calça a sandália. Por quê? Eu não vou te arrebatar daqui até a casa. Você vai andar. Calça a sandália. Por quê? Porque eu não vou te arrebatar daqui. Você não vai abrir a porta da cadeia e vai sair na frente da casa. Você vai ter que andar pela rua. Então calça a sandália. Calça a sandália. Põe a capa. Aqui dentro da cadeia tem uma temperatura, lá fora outra. E você está aí um tempo que você se ambientou com essa temperatura, mas eu sei a temperatura do próximo cenário que te espera. Ainda está aí, pelo amor de Deus. Nunca meça a preparação do seu próprio estágio, próximo estágio, com o seu estágio atual. Pastor, do jeito que eu estou agora, não precisa de capa, mas o seu próximo cenário pede capa. O problema é que a gente vai só fazendo o que é necessário para o lugar onde a gente está. A gente deveria estar fazendo o necessário visando o lugar que a gente quer chegar. Mas não precisa desse estudo todo agora. Talvez agora não, mas tua próxima fase vai precisar desse estudo.
Vou de novo. Pastor, mas não precisa dessa quantidade toda de leitura. Não para esse momento da tua vida, de repente você acha que não. Mas aquela próxima fase precisa. Deus sempre conhece a temperatura que te espera na próxima estação da tua vida. E Ele sempre te dá uma ordem agora, para que você esteja pronto para a próxima temperatura. Alguém está aí? Então o Senhor está dizendo, você vai andar. Põe a sandália. Eu conheço a temperatura, põe a capa. E você vai correr, cinge os lombos. Se fosse só a sandália, eu entenderia, vai andar. Mas quando o Senhor diz cinge o lombo, o Senhor está dizendo, você vai correr também. Então eu conheço a temperatura, eu conheço que você vai andar e eu conheço quando você vai ter que acelerar. E tem uma outra coisa, eu estou te tirando. Quem está aí, diga bem. Você não está fugindo, eu estou te tirando. A fuga é indigna. A saída é nobre. A fuga é indigna, a saída é digna. Pastor, por que o senhor está dizendo que está claro? Quem olhar Pedro vai dizer assim, foi Deus que tirou. Ele não fugiu não. Porque ele não está indigno na rua. Ele está calçado com capa e cingido. Pastor, encontrei fulano na rua indigno. Não foi Deus que mandou ele sair de onde ele saiu. Vou de novo. Pastor, encontrei fulano na rua todo descabelado, todo esquisito, todo turbado. Não saiu debaixo de ordem de Deus de onde ele saiu. Toda saída é dignidade da travessia até o próximo lugar. Se você entrou hoje aqui essa manhã, está descalço, sem cingir, sem capa, essa travessia não foi Deus que te mandou fazer. Não fica chateado, mas ainda dá tempo de você voltar, se arrepender e só sair de novo quando Deus te der dignidade para você se movimentar. O camarada está vestido, está calçado, está coberto. Quem olha ele andando no meio da rua, nunca vai dizer que ele estava na cadeia no minuto atrás. Porque toda transição que Deus manda fazer, sempre tem dignidade no percurso. Alguém está por aí? Diga alguma coisa, eu já estou começando a encerrar, olhe para mim. Pedro, Tiago e João, fala o nome dos três para mim, vai. Não sou eu, não é o irmão Joséfo, nem ninguém. É a Bíblia que os chama de as colunas da igreja. Pedro e Tiago, não sou eu, nem nenhum historiador, nem teólogo. A Bíblia os chama, Pedro, Tiago e João, de... Você ainda está aí, irmão? Dormiu já? Ué, vamos de novo. Pedro, Tiago e João são chamados na Bíblia de colunas da igreja. Chamados de quê? E Pedro então é uma coluna da... Vamos de novo, Pedro é uma? Não, você não pode só falar coluna não. Você tem que falar que ele é coluna da igreja. Porque essa é a grande questão que eu vou te mostrar aqui agora. Aí você não pode falar errado. Vai de novo, o que Pedro era? O que Pedro era? Eu estou adorando ver todo mundo se abanando. Vocês são os primeiros que Deus vai tocar quando lançar a campanha do ar-condicionado. Então, Pedro é a coluna da igreja. E esse Pedro que é a coluna da igreja, está dentro da prisão de Herodes, dentro da prisão de Roma, no meio de 2 soldados romanos. Ali naquele momento, porque o que você é, isso que você tem que entender, o que você é, você vai ser em qualquer lugar. O que Pedro é? Coluna. Mas não é só coluna, ele é coluna da igreja. Mas por que eu digo que o que você é, você vai ser em qualquer lugar? Porque existe toda uma personalidade, uma estrutura moral, pessoal de Pedro, que faria dele coluna em qualquer lugar que ele estivesse. Por exemplo, um líder, ele vai ser líder em qualquer lugar. Sim ou não? O camarada que canta, ele não canta em qualquer lugar? Sim ou não? Se nós pegarmos aqui uma pessoa que canta e botar ela num boteco, mal cheiroso, com um microfone de karaokê na mão, ela não vai cantar? Não estou falando que a presença de Deus vai vir, não, mas cantar ela não vai cantar? E não vai cantar bem? Sim, alguém está com medo de falar isso. Claro, irmão. Oxi, claro. Só que você precisa entender é que quem é a coluna da igreja, o Senhor não pode permitir que fique como coluna dentro de um sistema de Herodes. Se tem uma coisa que Deus está fazendo, é olhando para Herodes e dizendo assim, você não vai usar minha coluna dentro da tua cadeia, não.
tem uma coisa que inspira a libertação de Pedro, é porque eu vejo Herodes colocando ele dentro da prisão, entre dois soldados, numa posição de sustentação entre dois. Aí o Senhor está dizendo: você acha que eu vou emprestar meu apóstolo para dar equilíbrio para o teu sistema? Quem ainda está aí, pelo amor de Deus? O Senhor está dizendo: você acha que eu vou emprestar minha coluna para dar equilíbrio para a tua cadeia? Vou emprestar minha coluna para você fazer cartaz com os teus macacos de auditório? Vou emprestar minha coluna para você fazer? Não. Sansão fora do meu propósito vira até chacota no teatro dos inimigos. Agora Pedro no meu propósito nunca será coluna de outra estrutura senão da minha igreja. Pastor, eu quero uma prova, te dou agora. Para onde Pedro foi? No imediato momento, deu uma microfoniazinha aqui. Para onde Pedro foi? No imediato momento onde ele saiu da prisão. Para onde ele foi? Para onde ele foi? Para a casa de quem? E quem estava lá? Quem estava lá? Então pega a mão do seu vizinho e diga: Pedro, coluna da igreja, saiu da prisão e foi para a igreja. Porque a coluna da igreja não pode ser coluna em nenhum outro lugar. Então eu vim dizer para você que se tu és líder, tu vai liderar na igreja. Se tu és cantor, tu vai cantar na igreja. Se tu és orador, tu farás orações na igreja. Se tu tem bom discurso, o teu discurso será na igreja. Tudo que tu fazes de bom, tu farás na igreja. E nenhum sistema, eu vim ser profeta de Deus essa manhã, nenhum sistema vai se beneficiar das tuas habilidades mais do que a igreja. O reino tem que ser quem mais bebe da água que você produz. Alguém está me entendendo? Eu vou dizer do jeitinho que o Espírito Santo está me mandando dizer. O Senhor me mandou dizer assim: ó, tem gente aqui que é muito bom numa coisa, e eu dei isso para ele ser isso na minha igreja. Muito hábil, muito desenrolado, muito articulado, muito inteligente. Mas ele está servindo a um sistema, e eu vou tirar ele de lá. Pastor, mas o que é? Cadeia de Herodes? É coisa ruim? É coisa de treva? Não, é qualquer outro sistema. Eu acho que vai ser, poucas vezes você vai ouvir isso. Não vou dizer que é a única, mas talvez poucas vezes você vai ouvir isso no púlpito de uma igreja. Mas eu vim lançar uma palavra profética aqui, e quando se cumprir, só me avisa. Vai começar a ter demissão aqui nessa igreja. Quando se cumprir, só me avisa. Vai ter crente aqui que está como coluna no lugar errado, que vai ser mandado embora para aprender a ser coluna da igreja. E o que eu vou fazer? O Deus que te chamou para ser coluna da igreja vai te sustentar no meio da igreja, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem. Quando acontecer, só me avisa. Vou encerrar. Coluna da igreja, tirado do meio dos dois, não será ponto de equilíbrio dentro de sistema que não é de Deus. E agora, quando ele se levanta, o anjo sai e ele vai seguindo. O que ele está fazendo? Muito fraco, ele está aí ele vai seguindo. Aí a Bíblia vai dizer uma coisa assim, ó: ele não sabia que aquilo era real, não. Na verdade, ele pensou que tudo aquilo era mas ele vai seguindo. Não, seguir. Por que eu não paro? Porque essa visão vale a pena. Porque se fosse da liberdade para a prisão de Herodes, eu questionaria a visão. Mas já que é da prisão de Herodes para a liberdade, essa visão é boa. Eu vou seguir essa visão. Tem gente aqui de tudo quanto é canto. Do Rio de Janeiro, acho que até fora do Rio de Janeiro. Tem gente aqui de muitos lugares, né? Ministérios e eu não vim aqui jogar conversa fora, não, irmão. Não vim, não. Eu vim aqui porque o Senhor me mandou dizer que tem algumas pessoas aqui que estão profundamente
assim, em conflito a respeito da decisão de seguir ou não uma visão, de continuar ou não seguindo uma visão. E Deus me trouxe aqui para dizer assim, ó, faça uma avaliação rápida. Teu pé está calçado? Você está coberto? Você está cingido? As ordens que você recebe dentro dessa visão, elas te apontam um caminho de saída das prisões? Se tudo isso, a sua resposta para todas essas perguntas for sim, eu te digo, sem medo de errar, segue essa visão. Não segue só não, segue, abraça, divulga, propaga, chama outros. Agora, se a visão que você está seguindo, em vez de te calçar, descalça, em vez de você está passando frio, em vez de te cobrir, te expõe, em vez de te tirar da prisão, te bota dentro dela, faz um favor para você mesmo, sai dessa visão. Pastor, mas o senhor tem certeza? Absoluta. E o senhor falou agora há pouco aí que a gente não pode ficar brigando com isso. Não, mas eu não estou brigando contra o meu reino não, porque essa visão não é do meu reino, então eu estou tranquilo. Deus me trouxe aqui para dizer uma coisa, tem muita gente boa seguindo a visão errada. Muita gente minha seguindo a visão errada. Se a visão que você está seguindo não te leva para a igreja, para o convívio dos teus irmãos, e não te calça, te cobre, te veste, te abençoa, saia de debaixo dessa visão, ainda hoje assim te diz o Senhor. Para onde é que a visão de Pedro levou ele? Para a igreja. Para onde? Para onde? Então você já deveria ter parado de seguir e assistir esses vídeos influenciadores e coaches que te colocam para fora da igreja. Você já deveria ter parado de dar cartaz para esses pregadores, para esses pastores que querem estimular o desigrejamento. Você já deveria parar de escutar esses intelectuais da esquerda gospel que desestimulam a submissão à liderança, desestimulam a congregação da igreja, porque esses não são agentes do reino, não são pastores do rebanho de Jesus de Nazaré. Toda visão que não me coloca na igreja para servir a igreja e para ser bênção para a igreja não é visão digna de que eu siga. Então pegue a mão de alguém que está do seu lado e diga: tem uma resposta de Deus para você hoje. Se você está calçado, está vestido, está abençoado e está indo para a igreja, essa visão é boa. Mas se não, sai fora dessa visão, saia fora dela. Que visão é essa? Que visão é essa que você entrou descalço e continua descalço até hoje? Que visão é essa que você entrou tremendo de frio e continua com frio até hoje? Que visão é essa que não tem uma capa para colocar em cima de você? Que visão é essa que não tem uma sandália para te calçar? Que visão é essa que não tem uma direção para te dar? Quando Pedro, e eu encerro aqui, quando Pedro saiu seguindo aquela visão, o anjo, repete comigo para eu saber que você ainda está aqui para a gente encerrar junto, diga: o anjo que deu tantas instruções não mandou ele ir para a igreja. O anjo disse, olha as instruções, as mais básicas o anjo deu: calça, cinge, veste, levanta, depressa, um montão de instrução. Mas deixou ele na rua. O anjo não deixou ele na igreja, o anjo deixou ele na rua. Pastor, mas ainda assim Pedro foi para onde? Então Pedro sabia para onde? Pedro sabia, portanto, usar a sua liberdade. Aprenda a usar a sua liberdade. Deus não abriu uma prisão para você e te colocou na decisão de ir para onde você quisesse, para você ir para onde não prestava, muito menos para entrar na prisão de novo. O Senhor me trouxe para dizer: eu só tenho trabalho de abrir porta para quem tem direção, eu só tenho trabalho de abrir cadeia para
quem sabe para onde ir. É por isso que você ainda não recebeu a liberação que você quer, porque Deus está enxergando que você ainda não tem a direção que precisa. Não é lucro para Deus, não é vantajoso para Deus tirar você de um lugar agora e colocar você na rua para você não saber onde ir. Vou dizer um negócio aqui estranho. A Bíblia diz que Pedro era guardado na prisão. Existem crentes que é menos prejudicial para ele estar guardado na prisão do que estar livre fazendo besteira sem saber para onde ir. Você está aonde Deus entende que você está pronto para estar. O que Deus está interessado em preservar? Diga, minha vida e minha saúde. Então, se nesse momento a preservação da tua vida e da tua saúde está mais garantida com você guardado num lugar, mesmo que seja estranho, mesmo que seja inóspito, mesmo que seja desagradável, mesmo que faça alguém olhar para você e dizer, cadê teu Deus? Mas o Senhor está dizendo assim, eu estou guardando ele ali, porque se eu abrir a porta ainda, ele não sabe para onde vai. Se eu abrir a porta, ele ainda vai fazer besteira. Se eu der dinheiro, ele vai se arrebentar. Se eu der notoriedade, ele vai cair. Ele não está pronto ainda. Então eu vou guardar ele ali. Vão dizer que cadê o Deus dele? Mas eu sou Deus dele até lá dentro. Eu estou guardando ele ali. Não está bom. Vão dizer que ele não teve sucesso. Vão dizer que não, que Deus nunca foi com ele. Mas eu estou guardando ele ali. Quando ele tiver uma direção e souber para onde ir, eu libero ele. Quando eu ver que a consciência dele está formada e o caráter dele estiver maduro, eu libero ele. A porta só vai abrir quando Deus souber que você tem maturidade para usar a liberdade do jeito certo. Está ficando de pé do teu lugar essa manhã, com um grito de glória dentro da boca, com um brado de aleluia na boca. Por você, Deus estremece terra, quebra as cadeias, vai te libertar. Tudo isso é verdade. Segura a mão. Mas é verdade também que às vezes é preferível que ele te guarde do que ele te libere. Às vezes é preferível que ele te guarde do que ele te exponha para algo que você não está pronto. Às vezes é melhor que ele te guarde do que te coloque no meio da rua e você não sabe para onde ir. Às vezes é melhor que ele te guarde do que ele te coloque num lugar que você não vai saber lidar com o comportamento dos que estão do teu lado. Às vezes é melhor que ele te guarde do que ele te libere para um sucesso que vai destruir teu casamento. Às vezes é melhor que ele te guarde do que ele te levante e você não estiver pronto para as críticas. O Senhor me trouxe para dizer, eu estou guardando muita gente. Eles não estão entendendo, mas eu marquei essa manhã para dizer, estou guardando. Eles dizem, o outro Deus deve amar mais ele do que eu, porque Deus abriu a porta para mim. Não, eu abri para ele, amo ele, não abri para você, te amo também. Te amo tanto que não vou abrir a porta para te perder. Eu estou te guardando. Espírito de Deus, começa a agir agora nas mentes e nos corações, vai trazendo consciência de que o Senhor está no controle de tudo. E essa não é só uma frase que era boa de falar na pandemia. O Senhor está no controle de tudo. Cada minuto da nossa permanência num lugar, se estamos lá pelo Senhor, está controlado por Ele. Uma visão libertadora, uma visão graciosa, uma visão poderosa. Mas enquanto isso eu estou guardado. Vai guardando agora, vai guardando as mulheres de oração, vai guardando os pregadores da palavra, vai guardando os adoradores, vai guardando essa juventude, Senhor, vai guardando os moços da nossa igreja, vai guardando as meninas da nossa igreja, vai guardando os pastores da nossa igreja, vai guardando. Mas quando chegar a hora de abrir, abre em grande estilo, Senhor. Quando chegar a hora de abrir, escancar a porta, Senhor. Quando
quando chegar a hora de abrir, mostra que valeu a pena esperar, Senhor, porque eu creio num Deus que abre porta. Reanima a fé do teu povo, ativa a esperança da tua igreja, porque aquele que tem a chave não mudou, ele ainda se chama Jesus, o Nazaré. Quem pode dizer amém, diga amém. Quem pode dizer aleluia, diga aleluia. Quem pode levantar as mãos para o céu, na confiança de que tudo está no controle de Deus. A qualquer hora dessa o anjo te toca do lado, te toca do lado, te toca. Fica de frente para alguém agora. Eu quero as irmãs com as irmãs, os homens com os homens. A não ser que seja um casal, aí não tem problema. Se não for, as irmãs com as irmãs, os irmãos com os irmãos. A não ser que seja casal. Pastor, mas não tem do meu lado. Se mexe, ô preguiçoso. Sai daí e acha um outro homem perto de você. Pastor, o que é que eu vou fazer? Você vai fazer o seguinte, é por isso que eu pedi irmãs com irmãs, irmãos com irmãos. Você vai dar um toque do lado dessa pessoa. Não é agora não, é quando eu disser. É isso mesmo. Você vai tocar ele do lado, assim, na costelinha dele. Você vai dar um toquinho nele, assim, mas daqui a pouco. Pastor, mas que bobagem. Se tu acha bobagem, aproveita e vai beber água. Agora você deve estar com sede. Aleluia. Mas se tu acredita que o Espírito de Deus está aqui, esse é um ato profético. É uma forma de nós começarmos a antecipar algo que eu vim dizer que o anjo vai fazer, tocar do lado e vai te dizer: levanta, porque a tua hora chegou. Então olha nos olhos dessa pessoa e diga: daqui a 10 segundos eu vou dar um toque do teu lado. Como o anjo fez com Pedro, eu vou fazer com você. Diga: eu vou dar um toque e vou dizer: levanta depressa. Eu conto 5, vai ser, isso é profético. Eu conto 4, vai ter gente sendo renovado na hora. Eu conto 3, a esperança vai voltar. Eu conto 2, você vai dizer: levanta depressa. Eu conto 1, agora dá um toque do lado dele, diga: levanta depressa, levanta depressa, levanta depressa, levanta depressa, levanta depressa. A hora que tu esperava chegou. Levanta depressa, levanta depressa. A resposta da tua oração chegou. Levanta depressa, levanta depressa, levanta depressa. A oração dos teus pais foi ouvida. Levanta depressa, levanta depressa, levanta depressa. Levanta, 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 levanta. Levanta depressa, levanta depressa, levanta depressa. A tua oração foi ouvida. Levanta depressa. Tua oração foi ouvida. O teu clamor foi ouvido. A oração da igreja foi ouvida. E Deus vai começar a levantar moços e moças, meninos e meninas, velhos e velhas. O Senhor vai começar a levantar pregadores, levantar levitas, levantar músicos, levantar professores de ABD, levantar missionários. Levanta, 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 levanta. Os pastores das próximas filiais da DEVIP. Levanta, 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 levanta. Os patrocinadores, os financiadores da conclusão dessa obra. Levanta, 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 levanta. Levanta, 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 chata, levanta.
Um dia Deus abriu a porta para você. Um dia Deus te libertou. Um dia tuas cadeias caíram. Deus te colocou na igreja. O que é que você fez? Saiu da igreja, pegou a cadeia, botou no braço de novo, pegou os grilhões, botou no pé de novo, pegou a grade, fechou e foi para dentro da prisão do pecado de novo. Mas essa manhã o Senhor te trouxe aqui para dizer: eu te toquei uma vez para te libertar. Você entrou para a prisão de novo, mas eu não perdi o poder nesse período não. Eu te toco outra vez. Ainda que em vez de tocar uma vez eu tenho que tocar duas. Ainda que em vez de tocar no lado eu tenho que tocar nos dois. Ainda que só em vez de tocar no lado eu toque no lado, chacoalhe teu pé, dê uma chacoalhada na tua cabeça. Nem que eu tenha que te pegar pelo cabelo. O Senhor me trouxe para dizer: eu não quero ver você mais aí. Eu já te tirei daí um dia. E eu vou te livrar de novo dessa condição que você se meteu debaixo dela de novo. Vou te livrar do pecado de novo. Vou te livrar de uma vida longe de mim de novo. Pastor, essa condição aí é a minha que o senhor está falando aí. Um dia Jesus fez uma obra na minha vida. Me colocou na igreja, deu dignidade, pé calçado, todo bonitinho. Aí voltei, pastor, voltei. Me chamaram, eu fui, não aguentei, voltei. Ah, mas desde esse dia eu sinto tanta saudade de estar lá, na igreja. Eu vejo a vida por detrás dessas grades do pecado, sempre precisando fazer coisas, comprar coisas, viver coisas, por tentar aqui ter alguma alegriazinha aqui dentro desse lugar que eu estou. Eu fico imaginando o que está acontecendo na igreja essas horas. O Senhor me trouxe para dizer: eu estou esperando você de volta. Com a mesma mão forte que eu te arranquei uma vez, eu te arranco hoje de novo. A primeira pessoa que Jesus estava esperando voltar e voltou já está aqui. Se tem mais alguém que precisa voltar para Jesus hoje, sai do teu lugar, vem no altar agora. Se tem mais alguém que precisa se reconciliar com Jesus e a igreja, sai do seu lugar e venha no altar agora. Vem agora no altar. Agora no altar. Sai de onde você estiver. De onde você estiver, sai do seu lugar e venha no altar agora. Não tenha vergonha nem constrangimento. Sai do seu lugar e venha no altar agora. Agora e agora. Pastor, mas eu estou muito lá atrás. Venha agora.